pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor, aqui da Good Lovers, e eu vim mostrar para vocês as maneiras mais simples de fazer uma streaming. Eu vou mostrar duas maneiras diferentes, né? Eu vou mostrar uma maneira bem simples que o próprio YouTube mostra, bem rápido de fazer, e como jogar essa transmissão pro 99, e uma maneira usando um programinha bem bacana que eu descobri há pouco tempo atrás com indicação do Roberto, nosso líder de marketing, que é o Streamlabs. E eu vou mostrar para vocês por que ele é tão legal assim. Só alguns detalhes antes. Tá todo mundo de home office na Good Lovers, então se vocês ouvirem algum som, passarinho, carro, alguma coisa assim, não se preocupa não. Tá tudo certo, tá? Bom, então o YouTube é simples, mas aí vem a primeira dica. Para fazer uma transmissão ao vivo no YouTube, você vem direto nesse botão aqui, que é de transmitir ao vivo. Se sua conta não tiver configurada ainda, ele vai te levar para um passo a passo para configurar ela. Muitas pessoas vêm falando, mas eu não tenho 40 mil horas de transmissão, eu não tenho seguidores no canal. Isso não tem importância. Isso limita se você pode monetizar os vídeos que você coloca no YouTube ou não. Mas se você já tiver a conta ativa, bonitinha de YouTube, a hora que você clicar aqui, caso ela não esteja ativa ainda, ele vai te levar para um passo a passo. Se ela já estiver ativa, você vai clicar aqui e ele vai te levar para o estúdio de edição. Aqui você tem essas opções aqui ao lado para poder fazer a sua transmissão. O pessoal anda se batendo porque ele está indo para a versão clássica para poder fazer as transmissões. Não tem necessidade. Então eu vou mostrar as duas maneiras, tá? Primeiro, se você quiser fazer uma live simples e rápida, tá? Você pode vir direto aqui em webcam. Você vai poder criar o título da sua transmissão. Aqui ao fundo você já vê que a webcam aparece. Deixa eu até pôr um boné aqui para esconder a cabeleira. Ou a falta dela, não sei. E aqui você pode até agendar a sua transmissão. Ele vai sempre perguntar se esse vídeo é disponível para crianças ou não. Então, aconselho, se você não tiver nenhum palavreado pesado ou conteúdo inapropriado para menores, marca sim, se não, marca não. E aí você pode colocar também restrição de idade. Não, só quero que gente maior de 16 ou maior de 18 entre no meu vídeo, tá? Clicando em próxima, ele já vai iniciar. Dessa forma aqui. Ele já vai te dar uma visualização. E, ó, sua transmissão não começou ainda, tá? Você vai poder escolher uma miniatura, né? Muita gente que tem canal profissional tem uma miniatura pronta. Você pode escolher aqui fazer um upload da miniatura personalizada. Esse fazer miniatura, se eu clicar aqui em refazer, ele vai pedir uma nova foto. E essa vira a miniatura do meu vídeo. Se eu tiver um trabalho de arte, eu posso subir ele por aqui. E aí, eu começo a transmissão. Pronto, estamos ao vivo. Simples assim. Se eu quiser ver o link da minha transmissão, eu clico nesse botão aqui. E aqui ele me dá o link dessa transmissão. Para jogar isso para o 99, eu simplesmente copio o link. E no 99, eu crio o meu webinar. Configuro ele bonitinho, coloco o nome dele. Defino o slug. E basta eu jogar a URL aqui diretamente. E se eu clicar em criar, ele já vai disponibilizar o vídeo. Aqui embaixo vai aparecer. No caso, ele está agendado para 24 horas para frente, né? Esse é o padrão do 99. Vamos colocar um ao vivo para a gente ver como é que funciona. Vou dar aqui. Uma nova. 323. O URL do vídeo é aquela que eu peguei lá da minha transmissão. Configuro aqui para ser hoje, dia 7, meio-dia e 40, criar. Vou colocar 41, não pode ser o mesmo horário. Criar. Ó, 5 segundos, vai começar. E meu videozinho vai aparecer aqui embaixo. Para garantir que está aparecendo tudo certinho. Vou num videozinho aqui no YouTube.
tirar o volume e é esse o vídeo que está aparecendo para vocês. Beleza? Aqui, como está sendo ao vivo, ele vai ficar meio preto mesmo, mas esse é o vídeo que está aparecendo lá na sua conexão com o 99 Webinar. Bem simples, bem rápido, bem fácil. Vou fechar aqui e vou finalizar esse webinar. Você pode também, se quiser testar e verificar se está tudo certo, pegar o link do webinar que você criou, abrir uma nova guia e entrar no seu próprio webinar para ver como é que está a transmissão, certo? Agora, Vitor, eu quero um negócio mais profissa, né? Eu quero colocar uma apresentação de PowerPoint, eu quero colocar uma imagem bacana. Ó, pode ver que até apareceu a miniatura do meu vídeo aqui. Quero colocar uma miniatura, eu quero colocar um vídeo passando junto comigo ao fundo, eu quero colocar alguma chamada, algo assim. Aí tem um programinha que faz isso bem simples, que é esse programinha aqui, o Streamlabs. O Streamlabs é como se fosse o OBS Studio, que muita gente já está acostumada a utilizar, mas a grande vantagem dele é que ele comunica de forma muito rápida com as plataformas de transmissão que você usa. Então, Twitch, YouTube, Xmixer, perdão, e Facebook. Então, ele é bem mais tranquilo de fazer as configurações. E é a parte que o pessoal meio que não gosta, né, na hora de fazer o uso de um encoder, que é o caso aqui. Então, vocês vão ver que na hora que eu iniciar ele tem uma aparência muito similar ao OBS. Eu já vou aproveitar e passar algumas dicas de transmissão para vocês também. Então, o primeiro passo, antes de você ter o Streamlabs, é acessar o site do Streamlabs, eu vou deixar o link aqui para vocês, e fazer a instalação. Quando vocês fizerem a instalação, ele já vai abrir com essa telinha que eu mostrei para vocês, perguntando qual que é a plataforma que você vai usar para poder fazer a transmissão do vídeo. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é, ao contrário desse formato de streaming que eu fiz, só com a webcam, ele vai pedir um streaming de verdade no YouTube. Por essa primeira opção aqui, fazer streaming. Tá? Se você já tiver feito uma streaming anterior, ele vai perguntar se você quer copiar as configurações feitas nela. No caso aqui, a gente vai fazer uma nova transmissão. Tá? Título, vou colocar teste Streamlabs. Vou mais sim aqui. Aqui eu posso deixar como não listada, ou seja, só as pessoas que têm o link desse vídeo no YouTube vão poder ver ele. Se você tem interesse, por exemplo, de fazer multi-streaming, ou seja, eu quero que a galera possa entrar no YouTube e ver o vídeo, ou ver no 99 Webinar, pode deixar ele como público. Eu aconselho a deixar como não listado, tá? Coloca uma descrição, bem simples. Uma categoria, eu vou colocar educação. Você pode deixar programado aqui. E a mesma coisa, é ou não conteúdo para crianças. Vou deixar aqui para crianças. E aí eu crio o streaming. Apesar de eu ter clicado no botão criar streaming, ele não iniciou a transmissão ainda. Você pode ver aqui, ó, conecte o software de streaming para começar a visualização. Não tem transmissão ainda aqui. Tá? Então, ele vai me dar vários dados aqui de chave e tudo mais. No OBS, para quem já está acostumado a usar, eu preciso desses dados aqui para conectar o meu OBS com a minha streaming no YouTube. Não vai ser o caso, vou mostrar para vocês por quê. Antes eu queria dar uma dica também aqui. Muita gente vem falando sobre problemas com latência. Poxa, Victor, eu falo, depois de quase um minuto é que aparece o que eu falei. É uma configuração feita pelo YouTube para tentar deixar a melhor qualidade possível do vídeo. Então já vai a primeira dica. Para fazer um vídeo sem ter essa latência, né, digamos assim, esse atraso, é importante que você tenha uma conexão boa, tanto para fazer envios de dados quanto para receber dados. Aqui em casa eu tenho uma conexão legal, então eu vou deixar em baixa latência, vai me dar um diferencial de 5 segundos. Se eu quiser uma transmissão quase imediata, eu coloco latência ultra baixa. Tá? Eu aconselho a usar baixa latência, caso você não saiba a conexão de internet que você usa. Se você sabe e fala assim, não, a minha conexão é muito boa, deixa na latência ultra baixa, tá? Então, deixa a sua tela aberta aqui, tá tudo certo. Depois que você baixar o Streamlabs, como eu falei, ele vai abrir essa tela aqui na primeira vez que você executar. Eu vou usar YouTube. Ele vai me direcionar para a conta do Google e vai perguntar com qual conta de YouTube vinculada à conta Google eu quero usar. Eu vou falar que é a minha teste aqui, Vitor Guilherme. E vocês vão ver que automaticamente ele já vai abrir no estúdio de transmissão. Ele vai perguntar se eu quero
importar dados do OBS ou começar do zero, eu vou colocar começar do zero. Ele vai perguntar qual a minha câmera, eu vou deixar essa aqui mesmo, o microfone. Vou continuar. E prontinho, iniciou aqui. Podem ver que a aparência dele é bem parecida com a do OBS. E eles têm funções similares. Mas, resumidamente, o que eu posso fazer agora? Eu venho aqui numa cena, e eu vou explicar, ou vou dar um resumo aqui de como funciona cada uma dessas partes. E, dando tudo certo, eu inicio a minha transmissão. Tá vendo aqui que ele tem, ó, já tem o microfone. Se você quiser capturar o áudio do desktop, ele pode, mas no caso aqui eu vou deixar mudo. Se eu quiser capturar o áudio do desktop, eu adiciono uma fonte de áudio, mas aí eu vou explicar daqui a pouco. E eu inicio a transmissão. Ele vai perguntar, ó, criar novo evento, ou eu posso clicar aqui e localizar aquela streaming que eu estou começando lá no YouTube. Eu clico aqui nela e peço para começar a transmissão. Ele está testando a transmissão, no caso aqui já está ao vivo. Eu aconselho a aguardar aqui. Está fazendo a publicação dela, tudo aqui. Beleza, estamos ao vivo. Quero ver como é que tá, Victor. Tá vendo que tem um íconezinho de câmera aqui? Eu clico nele. Ele vai abrir o YouTube. E tá tudo certo. Estou aparecendo. Tem um lagzinho, mas é por causa daquilo que eu te falei, da latência. Como eu coloquei latência ultra baixa, vai aparecer basicamente na mesma hora. Pode ver que, ó, vou colocar a mão no boné agora. 3 segundinhos. E é isso mesmo. Perfeito. Então tá funcionando. Novamente, eu pego esse link aqui. E da mesma forma que eu fiz com a transmissão de câmera, eu vou lá no 99. Começo um webinar novo. Coloco uma slug aqui. E na URL do vídeo, eu coloco o vídeo do YouTube. Clico em criar. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, tá? No caso aqui ele ficou agendado para amanhã. Mas é da mesma forma que eu mostrei quando eu uso a webcam. Eu posso usar tanto o link da webcam para fazer um streaming simples, ou eu posso fazer através do Streamlabs aqui, como eu mostrei para vocês, para fazer um negócio mais bacana. Deixa eu mostrar algumas dicas de configuração aqui para vocês. Antes, deixa eu fechar essa janela aqui. E parar minha transmissão aqui. Para encerrar a transmissão, você pode vir aqui direto. Não precisa ser no YouTube, não, tá? Tá bom. Pode ver que se eu voltar lá no YouTube, se eu tivesse voltado aqui no YouTube, antes de clicar lá, já teria parado também. Então, o programa comunica muito bem com o YouTube. Se eu encerrar a transmissão aqui, ele já encerra a transmissão lá e assim por diante, tá? Deixa eu mudar de cena aqui rapidão. Deixa eu mostrar algumas configurações, dicas de configuração para vocês. Pessoal, quando a gente fala de transmissão, principalmente streaming, tem 3 coisas que influenciam muito. Primeiro, é o tipo de câmera que você usa. Segundo, né, a sua captação de áudio. 3, as configurações que você usa para transmissão de dados. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, em configurações, essas opções de configurações são muito similares do OBS, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui em transmissão, eu posso ativar a transmissão múltipla para jogar, por exemplo, para o YouTube, Facebook e assim por diante. Aqui em saída é uma das principais. Eu tenho 2 tipos, de simples e avançado. As configurações do simples já são bastante para fazer qualquer live, tá? Mas, caso você tenha curiosidade, você pode clicar aqui em avançado para configurar coisas bem mais avançadas mesmo, profundas em termos de qualidade de vídeo, áudio, mas isso aqui é para quem conhece muito afino como funciona essas configurações. No próprio Streamlabs, se você tem versatilidade com a língua inglesa, vai ter os tutoriais explicando cada um deles. E tem muitos vídeos no YouTube explicando também.
Se você tiver um interesse, eu vou deixar um link aqui da Hotmart, que eles fazem uma explicação de como eles usam o OBS Studio para fazer as streamings deles. Mas aí você fala, poxa, Vitor, mas é o Streamlabs. As configurações são bem similares porque elas são padrão para esse tipo de encoder, né? Então vocês podem olhar lá para, por exemplo, fazer configurações bem mais avançadas. Mas, se você quer minha dica, deixa no simples mesmo e não tem preocupação. Aqui, ó, bitrate é o que faz que influencia muito na qualidade do vídeo. Quanto menor, mais granulado o seu vídeo tende a ser. Quanto maior, menos granulado, com melhor qualidade ele tem. Só que o detalhe é o seguinte, isso aqui também aumenta a quantidade de dados que são transferidos do seu computador para o encoder, para o YouTube, no caso. Então, eu aconselho a deixar ele por volta de 3.000 se você tiver uma internet bacana. O que eu chamo de internet bacana? Uma taxa de upload próxima ou igual a 3 megabytes por segundo. Se você tem a condição, faça um teste de speed test na internet mesmo. Qualquer site hoje em dia que vende o serviço de internet vai fazer o teste para você e ver qual que é a sua taxa de upload. Se sua taxa de upload for menor do que 3 megabytes, eu aconselho a você deixar entre 2 e 2.500 o bitrate, que aí fica tudo tranquilo, tá? O encoder, que é o funcionamento que pega o seu áudio e vídeo, junta os dois e coloca como vídeo no YouTube, é feito através de um software ou de um hardware, né? No caso, software é o programa, o processador, mais os funcionamentos de Windows e assim por diante. Hardware pode ser a placa de vídeo ou a placa de som, os dois trabalhando junto. No caso aqui, meu notebook ele tem um hardware bacana, no entanto que o vídeo não ficou tão legal quando vocês viram, porque eu estava usando software. Usar o hardware é melhor. Mas, Vitor, e se eu não tiver a opção? Software 264 é o padrão e isso normalmente influencia na qualidade do vídeo. Então, é ideal que você tenha um computador que tenha uma placa de vídeo dedicada, né? A peça placa de vídeo separada do resto dos componentes do computador. Quando eu digo separada, não é que ela está fora do computador, mas é uma peça que você pode tirar e colocar em qualquer momento se o computador continua funcionando. Se você tiver dúvidas, procure um técnico de informática e ele pode te indicar uma placa de vídeo bacana para fazer gravação. Tem muitas no mercado com um bom custo-benefício. Agora, se você usa um notebook que não tem a capacidade de trocar peças assim, verifique se você tem o acesso a um encoder de hardware ou só o de software. Se for só o de software, aí você tem que ir equilibrando e fazendo testes entre as configurações que eu vou mostrar para deixar o vídeo fluindo bem bacana, tá? Audio bitrate, ele é a taxa de áudio. O normal, para quem está acostumado a ouvir música no computador, ou na época da galera que usava o Winamp, se você já usou o Winamp, você é da resistência, você é a pessoa que está no grupo de risco aí, brincadeira. Geralmente o bitrate de áudio é 128. O padrão vem 160. Acima disso, você está um pouco oferecendo muita qualidade de vídeo e isso pode pesar no seu streaming. E essas capacidades acima de 160 não são bem audíveis para fone de ouvido comum ou algo assim. Se você quiser, por garantia, deixa 160 e tá bom, tá? Aqui você pode fazer também as configurações de gravação, né? O OBS Studio, o Streamlabs, eles permitem você gravar vídeos também. Então você pode usar a mesma qualidade de gravação para igual a do streaming ou colocar em alta qualidade. Eu prefiro geralmente deixar em tamanho médio de arquivo, né? Medium size file. E alta qualidade. Muda para MP4, que geralmente é o formato de arquivo bacana, mas isso só se você for fazer gravação, tá? Se você for fazer transmissão, não tem muita importância. E aqui também é o encoder, se é hardware ou software, né? Então, se você tiver a capacidade de usar o encoder de hardware, aconselho, tá? E aqui são essas as principais configurações em relação à transmissão. Áudio não tem muito segredo, né? Se você tiver um equipamento de áudio muito bom, é aqui que você configura, né? Se você quer usar estéreo 4.1, 4.0, 7.1, 5.1 e a taxa de gravação, né? A sample rate do áudio. Mas isso é só se você tiver um equipamento muito bom, né? Se você tiver um equipamento comum, né? Uma lapela, um fone de ouvido, um headset, essa configuração padrão que vem já está bem bacana. Grande importância agora as configurações de vídeo. Essa configuração de vídeo, ela te indica qual que é a resolução de vídeo que o programa está recebendo e qual que ela vai jogar para fora. Aconselho sempre a deixar essa primeira, que é a Base Resolution,
ele sempre vai puxar a resolução do desktop do seu computador, né, a resolução de vídeo do seu computador ou notebook, e deixar as duas iguais, para ficar as duas na mesma escala. Se você achar que está perdendo qualidade, você pode aumentar, mas ele não vai aumentar acima da sua resolução máxima. Lembrando que se tiver essa última numeração depois do X aqui, se tiver 720, o seu vídeo já é 720p. E a maior parte das pessoas assistem vídeo em 480p ou 720p, né? Em HD ou Full HD. Então, não tem muito por que ter uma grande capacidade de transmissão de vídeo, e até porque isso pode complicar a quantidade de dados que você joga para o stream, né? Então, você pode deixar aqui as duas iguais. Tá? Se você quiser, você pode até reduzir as duas para 720 e aí o vídeo já está em 720p, está tudo certo. Né? Essa downscale filter, né? Você pode deixar em bicúbico mesmo, tá? Não vai influenciar na sua transmissão. Em FPS Type, que é o tipo de FPS, né? Quadros por segundo, eu aconselho a deixar em Common e deixar em 30. Você pode até aumentar para 30, 40, 50, 48, 60, mas é muito raro isso influenciar para uma transmissão, principalmente só uma transmissão de imagem e de uma pessoa falando, tá? Isso influencia muito pouco. Então, eu já vi outras pessoas que trabalham na área mesmo, fazendo vídeos profissionais, falando que se você quiser colocar 60, vai ficar bonito, mas o cara tem que ter um olho muito fino para isso. Então, 30 mantém uma qualidade muito boa e não sobrecarrega o seu hardware, né, seu computador, na hora de fazer a transmissão. E aqui é isso. Clicando feito. Se eu colocar uma câmera aqui agora, você pode ver que o tempo de resposta está melhor, já está bem bacana. Deixa eu explicar rapidamente sobre essa parte aqui de como deixar a minha live bem bacana, né? Você vai ter 3 quadrinhos, basicamente. Mixer é em relação aos sons. Fontes são fontes de imagem, de áudio, de captura de tela que eu posso colocar para formar uma cena. E esse aqui é o conjunto de cenas. Você pode ver que toda vez que eu clico num conjunto de cena, ele muda o que está acontecendo. Eu estou aqui agora falando com vocês e, poxa, precisei sair. Ó, be right back. E isso aparece no vídeo enquanto você está alterando aqui. Tá? É bem bacana para poder fazer um trabalho bem profissional. E aí eu posso já deixar várias cenas, tipos de cenas programadas aqui. Né? Se eu quiser criar uma cena, é só eu clicar aqui. Vou colocar aqui. Nova cena. Lead Lovers. Essa cena fica aqui embaixo. Vitor, você criou uma cena nova, mas ela está sem nada nela. O que aconteceu? É porque uma cena, para ter alguma coisa nela, ela tem que ter fontes, ou seja, áudio, vídeo, imagem, apresentação de PowerPoint que precisa aparecer nela. Então, se eu quiser alterar as fontes de uma cena, ou seja, o que aparece numa cena, eu seleciono a cena e clico aqui nesse botão adicionar fonte. E ele me dá essas opções. Imagem, fonte de navegador, apresentação de slides, captura de tela, captura de jogo, para quem gosta de fazer gameplay, texto. Então, tem uns widgets legais aqui, posso colocar uma roleta, ele te dá um exemplo aqui em cima. Lista de eventos, um rótulo de transmissão, uma captura de janela. Eu vou pegar aqui captura de janela. Isso não é a fonte. Eu coloco aqui captura navegador. E não adicionou. Vamos lá de novo. De navegador, mais fácil, né? Isso não é a fonte. Aí agora eu posso escolher qual navegador que eu vou puxar. Eu posso colocar o URL direto aqui. Ó. Então, https://lovers.com. E aí eu defino a largura. Então eu posso colocar 1380 por 720. Pronto. Olha lá. Ele já joga o navegador direto. Então, se eu quiser deixar já algumas páginas. Então, estou falando aqui com vocês. Ó, pessoal, então, todo mundo acessa lá a Lead Lovers e ele já aparece o navegador para vocês. Eu posso fazer isso com um vídeo, por exemplo. Eu posso deixar um vídeo numa cena e aí eu estou falando aqui com vocês, né?
Oi, pessoal, então deixa eu mostrar aqui para vocês como é que foi o meu encontro com o Diego Carmona. E aí eu coloco aqui e o vídeo vai passar. Uma dica, se você for usar bastante esse recurso de cenas e fontes, aconselho também a ter um outro monitor disponível. Por quê? Porque eu posso deixar todo o Streamlabs de um lado numa tela, né? Ou posso deixar ele aqui para ir fazendo todo o vídeo, e do outro, na outra tela eu posso deixar os recursos que eu quero ativar. Então, vamos supor que eu tivesse colocado um vídeo aqui em vez de colocar um navegador. Eu poderia deixar o vídeo separado já disponível para executar, e na hora que eu fizesse essa transição aqui, a hora que o vídeo aparecesse, eu já daria play nele e ele já estaria rodando para vocês, por exemplo. Claro, quando a gente está construindo, eu posso colocar várias coisas, né, numa cena só. Essa cena aqui é a live scene, viram que tem um negocinho aqui em cima? Eu posso alterar e pode ver que ele é um conjunto de várias fontes, né? Eu posso colocar, por exemplo, mais de uma câmera. Eu posso colocar aqui, ó, tem webcam, eu posso adicionar aqui uma outra fonte. E mais captura de tela, captura de entrada de áudio, entrada de vídeo. Ok, eu posso colocar aqui essa webcam, na fonte. E aí, Vitor não apareceu. Toda vez que eu seleciono um item aqui das fontes que formam a minha cena, ele marca o que que é. Então tá vendo que tem essa webcam aqui e aparece um quadrinho maior, não aparece? Posso pegar isso aqui e arrastar. E essa aqui eu posso fazer a mesma coisa. Tcharam! Agora eu tenho dois Vitors falando com vocês. E aí é assim que eu edito. Então eu posso pegar e adicionar várias fontes, imagem, texto, vídeo, outra webcam. Por exemplo, eu posso convidar alguém para apresentar junto comigo, colocar uma câmera na pessoa e a outra câmera em mim. E aí as pessoas podem ver os dois quadros separados em si. Dessa forma também eu posso fazer várias capturas de áudio. É um método muito comum. Eu posso ligar para uma pessoa via Skype, por exemplo, e deixar uma apresentação rodando, uma explicação, enquanto a pessoa vai falando e vai capturando o áudio dela. Então, posso vir aqui, por exemplo, em Mixer, e aqui tem aqui, ó, áudio desktop, microfone e webcam. No caso aqui, eu posso habilitar para poder capturar o áudio do meu desktop, um som que está fazendo, som do Windows, alguma coisa assim, ou eu posso vir aqui em fontes, adicionar fonte de captura de entrada de áudio, de saída de áudio, perdão. Aí eu adiciono a fonte e eu configuro para ser o meu alto-falante. Porque aí o que acontece? Não tendo outro som saindo, o que ele vai capturar é o que eu estou ouvindo. Então, se eu estiver conversando com alguém no Skype, o som que vai sair ali é o do som da pessoa conversando comigo. E não tem risco do meu som sair junto com ela, porque ele captura só a saída de áudio, ou seja, o que eu recebo no meu fone de ouvido aqui. Bacana? Então, posso fazer uma ligação, colocar o áudio da pessoa conversando comigo. Se eu quiser, por exemplo, colocar o Skype e a imagem da pessoa aqui, eu posso também, do jeito que está aqui, só que em vez de colocar dois Vitors, eu posso trocar um deles de captura de tela de aplicativo e colocar o Skype da pessoa, a pessoa aparece ali também. E pode ver que ele me dá no Mixer, ele me dá as opções, por exemplo, agora eu quero ouvir só o que o Vitor está falando, né? Então, a pessoa que eu coloquei lá, que está falando comigo no Skype, não precisa falar mais. Posso vir aqui e dar um mute nela na fonte de áudio que eu coloquei. E aí, toda vez que eu falar, por mais que a pessoa esteja falando comigo lá, não vai sair som. Beleza? Bem simples, bem rápido, bem fácil. É um jeito de fazer uma live bem profissional, né? E lembrando que todas essas cenas aqui você pode criar novas através desse botão e na cena incluir os itens que você quer, tá? E aí você pode fazer uma transição bem bacana. Ah, Vitor, falando em transição, como é que eu configuro esse efeito que está dando aqui de sumir, né? Porque você pode ver que na hora que eu clico, ele meio que aparece, né? Não é um corte seco. Eu vim aqui em configurações, e aí eu configuro, clicando no lapisinho aqui, eu configuro qual tipo de efeito na hora de transitar entre uma cena e outra. Eu posso colocar, por exemplo, deslizar para a direita.
E aí, quando eu clico numa cena, ele gira. Tá vendo? Bacana? Então tem muitas coisas que podem ser feitas aqui, são muitas opções. O que eu queria mostrar com esse vídeo é um resuminho, né? E mostrar o quanto o Streamlab ele pode facilitar para você. Por quê? Porque se você abriu ele, conectou com a conta do YouTube, é criar uma streaming lá rapidão, configura com o tipo de latência que você quer e já inicia a transmissão aqui bem rápido, bem fácil, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Até mais!